Boa noite a todos. É com muita alegria que nós chegamos aqui nesse momento tão esperado, tão desejado, que é a apresentação do nosso TCC, né? Depois de todas as disciplinas estudadas, depois de todo o trabalho pesquisado, né? De todo o trabalho que nós tivemos para elaborar essa nossa pesquisa, esse nosso TCC, enfim, chegou, né? Meu nome é Wender de Souza Rezende. Eu fiz esse TCC em conjunto com o Pedro Genuíno de Santana Júnior, e o nosso orientador aí foi o nosso professor Diego. O nosso tema é o estudo e análise da declividade utilizando o aerolevantamento do bairro Bom Pastor, no município de Raul Soares, Minas Gerais. Gostaria, desde já, agradecer a nossa querida banca, né? Mais uma vez agradecer o nosso orientador, professor Diego de Jesus Queiroz Rosa, que além de ser o nosso orientador também é o nosso coordenador do curso. E gostaria de falar um pouquinho sobre o tema, né? Como é que a gente escolheu esse tema? Nós chegamos a esse tema devido ao nosso colega Pedro morar ali no bairro Bom Pastor, o bairro objeto do nosso estudo, né, da nossa pesquisa, morar no bairro, e ele ficou, né, assim, depois de ter estudado, analisado essas questões das disciplinas do curso em que nós estudamos, é, como que como que a ocupação em uma encosta com a declividade tão acentuada que é ali no bairro foi formada. Como é que esse bairro foi formado se a declividade ali é muito alta, né? Se existe uma declividade muito alta? Qual foi a base técnica usada para montar esse loteamento ali, né? As ruas, as construções ali existentes? Então, isso aí deixou a gente intrigado, né? E nós resolvemos, então, fazer esse estudo. Pegar um drone, fazer o levantamento ali, então, do bairro, coletar os dados e nós vamos explicar isso mais detalhadamente. Desastres naturais. Antes de nós falarmos, né, do nosso objeto de estudo, vamos falar um pouquinho sobre desastres naturais. A ocorrência histórica e impacto dos desastres naturais na vida humana, destacando aqui a má influência das ações humanas nessas condições, enfatiza a importância do conhecimento científico, do planejamento e gestão política na prevenção desses acidentes. A interferência na natureza devido à ação antrópica aponta a rápida ocupação das áreas sensíveis e as consequências disso, principalmente para as comunidades em situação de vulnerabilidade social. A ocupação de encosta e o estudo de áreas com drones, nós podemos destacar o uso do geoprocessamento, assessoramento remoto e drones como ferramentas essenciais para avaliação e mapeamento de áreas de risco, propondo aí o uso técnico desses recursos para controlar as ocupações humanas em declives acentuados para prevenir acidentes futuros. O objetivo final do estudo é elaborar um mapeamento da ocupação das encostas usando os drones em um bairro específico, visando contribuir o controle e a prevenção de acidentes nesse tipo de área. Então, esse aí foi a nossa pequena introdução. E ainda, falando um pouquinho sobre a introdução, falar um pouquinho do objetivo. O objetivo do estudo é elaborar um mapeamento de ocupação da encosta através do aerolevantamento, utilizando o drone do bairro Bom Pastor, com declividade acentuada no município de Raul Soares, que eu já também falei sobre isso. Aliados a leis de ocupação de solo, que possibilitam aí a prevenção de futuros acidentes em determinadas encostas. Qual que é a grande importância? O que é mais importante aqui em se falando da lei, né? Vamos falar um pouquinho sobre a lei. É de extrema importância que os municípios criem leis próprias para atender às necessidades dos municípios, né? Por exemplo, a lei federal lá, ela abrange todo o território nacional, né? A lei de ocupação de solo, né? A lei de loteamentos, de parcelamento de solo. Nós vamos falar um pouquinho detalhadamente sobre ela depois. Ela abrange o Brasil por inteiro. Só que, às vezes, a lei ela não abrangiu a necessidade específica de um município. Por exemplo, se você for pegar o relevo e a topografia do sul do país, você vai ver que é uma topografia diferente daqui da nossa região, que é a região da Zona da Mata Leste Mineira. Aqui nós temos o Parque Nacional do Caparaó, temos aqui perto também o Parque Estadual do Brigadeiro, que são topografias elevadíssimas, né? O Pico da Bandeira tem quase aí 3 mil metros de altitude. Enfim, há necessidade dos municípios, né, do Poder Executivo e Poder Legislativo, criarem leis próprias para atender às necessidades desses loteamentos, dessas cidades que estão se expandindo, que estão crescendo, para evitar desastres, né, causados aí pela ocupação indevida, né, da ação humana sobre essas construções, desmatando aí as áreas e construindo construções em áreas que não deveriam ser construídas. A metodologia local da nossa pesquisa, já citei aí o bairro Bom Pastor, né, no município de Raul Soares, Minas Gerais. O tipo da nossa pesquisa é uma pesquisa explicativa,
E falar um pouquinho agora sobre a cidade de Raul Soares. O trabalho nosso concentra no bairro acentuado de Raul Soares, né? A cidade tem uma cerca de 23.423 habitantes, segundo fontes do BGE, onde a economia é impulsionada pelo comércio local, funcionarismo público e produção agropecuária. Os equipamentos que nós utilizamos aí para a realização de pesquisa foi um drone Phantom 4. Como a pesquisa de caráter explicativo, nós buscamos aí compreender fenômenos ao conectar ideias e fatores para entender suas causas e efeitos. O drone capaz de gravar 4K e controlado por um aplicativo será usado para coletar dados no que foi coletado em outubro de 2023, permitindo comparações temporais com imagens do Google Earth, inspirado em estudos anteriores em Campos do Jordão, São Paulo, que empregaram metodologias combinadas e modelos matemáticos. O trabalho visa mapear as áreas propensas a deslizamentos. O drone oferece rapidez, precisão e viabilidade econômica na coleta de dados. Os softwares que nós utilizamos, né, é o aplicativo MapPilot para automatização. O processamento das imagens coletadas foi feito pelo software Agisoft Photoscan, gerando modelos de terreno, superfície, ortomosaicos. Esses ortomosaicos serão analisados quanto à declividade, construções, áreas não construídas e atividades humanas. Os resultados serão apresentados por meio de relatórios descritivos e quantitativos, utilizando tabelas e figuras para a representação dos dados. Ok? Então, está aí a foto do nosso Phantom 4 que foi utilizado. Né? Aqui nós temos ele, propriamente dito, uma câmera. Aqui o seu controlador. Aqui os seus jogos de baterias. Resultados de discussões. Aqui nós temos a ocupação urbana do bairro ao longo do tempo. E aqui nós temos a primeira foto que nós temos registro no Google Earth, que é de 2001. Aqui vocês podem ver que o bairro já está aí com algumas ruas abertas, né? A maioria delas, pelo menos, já está aberta. E nós vemos que aqui, ó, deixa eu pegar uma caneta aqui. Aqui nós podemos ver, ó, aqui em vermelho, nós podemos ver que justamente onde está essa linha aqui é uma declividadezinha que parece ter um pequeno vale, né? Aparentemente agora, né, nessa foto, e com alguma vegetação, e ainda não tinha sido feita nenhuma construção aqui nessa área aqui, ou pelo menos perto dela, tá certo? E provavelmente pela declividade, nós vamos ver nos próximos slides aqui, nascia uma água e escorria e vinha pelas águas aqui, pela rua, descendo até o rio Matipó. Provavelmente, se tivéssemos aí mais imagem de história do bairro, né, anterior a 2001, nós observaríamos que tinha muito mais vegetação e provavelmente descia uma água por esse pequeno vale, indo desaguar aí no rio Matipó. Mais aí um exemplo de que a ocupação inapropriada e sem planejamento degrada o meio ambiente. Aqui nós temos, então, uma imagem de 2023, ainda a imagem do Google Earth. Nós já vemos aqui bastante casas sendo construídas. E olha só, repare uma coisa. Aquela região das árvores da foto anterior, né, que eu tinha traçado de vermelho, continua sem construções ali ao seu redor. Né? As construções se evoluíram e ali ao redorzinho daquele vale, não tinha construção. Mais uma vez aí provando como fica difícil edificar uma casa no loteamento devido à declividade acentuada e fora do percentual estipulado por lei federal. No caso aí, a lei federal que nós citamos é a Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que rege aí sobre o parcelamento de solo urbano, que abordaremos também melhor nos próximos slides. Modelo digital de elevação. Então, aqui nós temos a imagem digital de elevação, feita pelo drone, do bairro aí pesquisado. Olhando assim, não parece ser tão problemática a situação do bairro, né, objeto do estudo, mas vamos verificar um pouco mais nos próximos slides que não é bem assim. Nós podemos observar que no ponto mais a vermelho, onde é mais em vermelho, né, nesse gráfico aqui, nós temos mais vermelho, mais alto, mais azul, mais baixo a altitude. Nós vemos que o ponto mais alto vem descendo até o azul, acompanhando o pequeno vale, onde, pela nossa pesquisa, é o ponto mais crítico do terreno. No próximo slide, então, aqui o ponto em vermelho, ou melhor, o traço em vermelho que eu tinha traçado naquele desenho anterior, que é nesse aqui, né, onde está aquelas árvores ali, é nessa descida aqui, ó. Aqui é o ponto mais alto, aqui vem descendo até o ponto mais baixo. Ainda, né, as curvas de níveis, nós vemos aqui que ó, o ponto mais alto aí na média de 400 metros de altitude,
vem descendo aí ó, até aqui 321, 329, onde provavelmente escorria toda a água que descia ali no bairro Bom Pastor. Então, baseado, né, nessas curvas de níveis, nessas imagens, nós temos aí a imagem propriamente dita, né, das áreas do bairro Bom Pastor. Aqui a gente consegue ver que tem um pouco mais de construção, mas ainda nós temos um pequeno vale aqui com alguma vegetação e pouquíssimas construções em volta, no entorno dele ali. E também nos demais aqui lugares aqui, difícil construir nessa declividade, né? Essa imagem nós coletamos em outubro de 2023, a qual foi sobreposta em cima da imagem do Google Earth, com bem mais nitidez, observando bem mais construções. Então, com as imagens aí, nós temos os resultados, né? As áreas com maior declividade, nós temos aí um total de 1,89, né? Áreas aí médias, né? Com 3,5 hectares e áreas com menos, né? Declividade, vamos dizer assim, 2,35, somando aí um total de 7,74 hectares. Diferença de nível, né? Nós temos aí 44 para essa área de 2,35, 52 da 342 a 394 e aqui de 369 a 400, né, que é aquela área em azul lá, no outro slide, 31. Distância linear, né, a distância do comprimento, né, das poligonais ali, dos cálculos feitos, 151 metros, 187, 209. Percentual da declividade. Esse aqui que é o ponto importante, pessoal. Esse aqui que é o ponto importante, né? Nós obtivemos aí percentuais acima do estipulado por lei federal. A lei federal, né, ela diz na Federal 6.000, Lei 6.766, 19 de dezembro de 1969, que rege sobre o parcelamento de solo urbano, conclui que o bairro Bom Pastor não deveria possuir nenhuma área construída por causa disso aqui, ó. O bairro, a área, né, aquela área mais alta lá, né, no platô mais alto lá em cima, não é bem um platô, né, tem bastante declive ali também, ela tem 30,90%, ou seja, ela tá com valor acima do estipulado pela lei federal, que a lei federal estipula que é 30% só de declividade. O percentual de declividade de cada área daquela ali, né, que nós separamos por cores, essa aqui que é a menor, que seria, no caso, essa azul aqui, que nós consideramos esse platô aqui, já tem 30,90%, ou seja, essa área já estaria com problemas para serem construídas ali as construções, né? Nós temos aí um total de área construída da área 1, que é a área mais baixa do terreno, que é essa área aqui. Ela está com área construída de 1,74. Aqui a área 2, que é essa área do meio aqui em verde, ela tem 1,85 e a outra área é 0,46 de área construída. Ou seja, as áreas mais altas, que provavelmente são as áreas que mais têm dificuldade de construção, é que menos tem área construída e provavelmente é a área que, na minha opinião, deveria ter mais área não construída ou área livre, mas a área ali mediana tem mais área construída. Então, por aí nós concluímos que nenhumas áreas daquela ali, nenhum local do bairro Bom Pastor poderia ter sido construído por causa do nível de elevação ser superior a 30%, baseado na lei federal. Considerações finais. O uso da eficiência do drone, no caso aí, destacou-se como uma ferramenta fundamental para mapear a ocupação da encosta do bairro Bom Pastor em Raul Soares, MG, evidenciando sua eficácia e baixo custo na geração de dados. O crescimento da ocupação da área estudada. O crescimento constante da área estudada é impulsionado por investimentos residenciais e comerciais, levando a um aumento populacional e valorização do centro da cidade. Contudo, a análise revelou que a região de maior declive, onde houve construções, viola legislações federais que consideram inadequadas, com mais de 30% da declividade para habitações humanas. A ocupação desordenada dessas encostas expõe a área a riscos ambientais evidenciados por eventos passados em outras localidades. A ausência das regulamentações específicas para loteamentos municipais e a falta de infraestrutura para drenagem e estabilização de taludes pode resultar em desastres similares, né? Assim, é crucial uma revisão da legislação municipal para mitigar os tais riscos, né? Além do comprometimento das autoridades na promoção de práticas que assegurem a segurança populacional do local. Então, é isso aí a nossa apresentação. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Uma boa noite a todos